Sentar, nós queremos compartilhar uma palavra de Deus, mas nessa manhã eu e o pastor Jairo estivemos lá em Alcinópolis visitando o casal pastoral, o pastor Edson e Lidiane, que estão se recuperando. Eles mandaram um abraço para a igreja e eles estão aí no processo de colar ossos, cicatrizar feridas. Os irmãos sabem que eles sofreram um acidente no começo, alguns meses atrás, e eles estão nesse processo de restauração. Então, peço que a igreja continue orando pela vida deles, orando pela igreja lá de Alcinópolis. Nós podemos estar ministrando o culto, e a gente chegou bem rápido, tive que pegar uma camisa emprestada do pastor Jairo. Anda com os bons e fica parecido com eles, né? Obrigado, irmão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, é o texto base da leitura, da meditação de hoje. E eu quero trabalhar um tema que eu acredito que alguns de vocês possam estar enfrentando, se talvez não todos, mas boa parte de nós, em algum momento, nós nos encontramos numa situação de cansaço, numa situação de esgotamento, onde aquilo que nós fazemos parece que está sendo cada vez mais um peso, e a gente olha para os filhos e parece que a gente não vai dar conta, a gente olha para o casamento e parece que está um caos, e a gente tenta soluções, e os dias passam, e você luta, você trabalha, você se esforça, você se dedica, e tudo que resta é cansaço, e parece que não vai nem para frente, nem para trás. Tem alguém que se sente, ou já se sentiu assim, ou é só eu? Tem poucos aqui, graças a Deus, né? Ou alguns estão tão cansados que até para levantar a mão, né? Talvez seja isso, né? Mas esse texto, ele vai falar sobre um descanso que nós podemos encontrar em Deus. E é uma palavra de conforto do Senhor para as nossas vidas hoje. É uma palavra de alinhamento do Senhor para nós, para que nós possamos talvez experimentar esse lugar, onde, independente da circunstância, a gente encontre a paz, a gente encontre o descanso no Senhor. E vamos então ler o texto, Hebreus 4, versículo 1 ao 13, é um texto autoexplicativo, e aí você vai entender o contexto na medida que nós formos conversando aqui. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus diz: assim jurei a minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. E essa passagem diz assim: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. É uma promessa essa passagem aqui para nós. Mas em outras passagens, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é quando? É hoje. Fala assim, é hoje. Hoje nós vamos entrar nesse descanso, amém, irmãos? Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir.
Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansaram do seu trabalho, como Deus os fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Amém? Essa palavra, ela é muito rica, ela é muito poderosa, ela traz um direcionamento de Deus, nos revelando que é possível entrarmos em um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é Cristo Jesus. E aí nós percebemos no texto algumas pessoas que não entraram, e os motivos por que elas não entraram. Então, nessa noite, o objetivo dessa palavra é que nós, como igreja, compreendamos que é possível viver um descanso espiritual que está disponível a todo servo de Deus, a todo filho de Deus, e esse descanso é Cristo Jesus. Amém? Então, o objetivo dessa palavra é isso, é entrarmos nesse lugar. Nós não precisamos viver carregando esse fardo, esgotados, nos sentindo cansados, e talvez não tendo mais alegria nas coisas corriqueiras do dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos afazeres, coisas que nos davam prazer, hoje parece que é um peso, é um fardo, e não tem sido mais uma motivação, não tem tido mais uma motivação, não tem tido mais leveza nas coisas que você faz. Tem muitas pessoas cansadas emocionalmente, cansadas fisicamente, mas se fosse só o físico, né? É dormir que passa. O corpo precisa de descanso do sono. O problema é que o descanso emocional não te deixa nem dormir. O peso emocional, o cansaço emocional, muitas vezes impede até de você dormir. E aí tem as insônias, e aí tem as madrugadas afora, que parece que vai pesando ainda mais. E é interessante que até nós, muitos dos que servem a Deus, se dedicam, se empenham, estão trabalhando na obra do Senhor, eles não conseguem entrar no descanso do Senhor. Não é por falta de fé, não é por uma vida de pecado, não é por isso, é porque muitas vezes nós estamos administrando a nossa vida de uma forma equivocada, e é sobre isso que eu quero trabalhar algumas áreas, algumas formas, onde talvez nós estamos falhando, e nós queremos enxergar o que Deus está querendo dizer com esse texto para nós hoje. Mas antes de falar dessas 5 áreas, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já entrou no descanso de Deus? Você sente que entrou nesse lugar onde nada mais importa, onde as preocupações cessam, onde os medos se vão, onde a inquietação e agitação do seu coração se calam, onde você apenas confia e espera? Será que você já conseguiu entrar nesse descanso? Bom, o que eu vejo nesse texto, a primeira coisa, no versículo 1 e 2, ele traz uma promessa de que esse descanso ainda está valendo para hoje. É para hoje. É uma promessa para todos nós hoje, porque assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, ou seja, que não há mais possibilidade,
Porque estas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, porque não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Essa palavra, essa promessa, irmãos, ela ainda está viva. Não é um descanso apenas para o povo de Israel, não é um descanso apenas para os judeus da época, para a igreja da época. O que esse autor está dizendo, o autor de Hebreus, está dizendo que aquelas pessoas que não entraram, elas não entraram porque não tinha disponibilidade do descanso, é porque elas não tiveram fé nele, é porque elas não acreditaram, porque elas não confiaram que é possível viver isso. É uma promessa que está na palavra de Deus, mas as pessoas não conseguiram absorver isso na vida delas. E muitas vezes nós temos o conhecimento da verdade, lemos a palavra, cremos que ela é a palavra de Deus, mas desconfiamos da palavra e não aplicamos fé no que nela está escrito. Não aplicamos fé na palavra. E isso é incredulidade. E essa incredulidade é o que tem impedido muitas pessoas de entrar nesse lugar. Porque você fala de descanso do Senhor para as pessoas que estão com dívidas financeiras, e a primeira coisa que ela pensa, então Jesus vai pagar minhas contas agora. Sim, como sempre fez. Tudo que nós temos é dele. Então não vou mais fazer nada, vou cruzar os braços, sentar e esperar o negócio cair do céu. Não, isso já passou, é lá no deserto. Você quer voltar para o deserto? No deserto a gente tem maná que cai do céu, agora nós estamos na terra prometida. Nós estamos num ambiente de conquista. A questão é buscar do Senhor estratégias para como nós vamos vencer os inimigos, os problemas, os embrolhos da vida, para a gente poder conquistar e ter os recursos que Deus quer que nós tenhamos. Então é buscar a estratégia de Deus. O que eu preciso fazer para organizar minha vida financeira? É diminuir, cortar custo, cortar gastos ou aumentar entradas. Não tem segredo. É gestão. Então há um momento de nós pensarmos que sim, Deus ele é participante, quer ser envolvido com as nossas questões, mas nós temos que permitir que Ele faça a parte dele, porque a gente quer fazer a parte de Deus. A gente quer colocar a nossa vontade à frente das coisas. E muitas vezes nós temos fé em Deus, falta de fé em Deus. Nós duvidamos do agir de Deus. Nós ficamos ansiosos. É ou não é, irmãos? Fala a verdade. Dia 5 do mês parece que o dinheiro já acabou. E aí você pensa, e agora? Como que vai ser? E aí vai passando o dia, mas já é o dia 10. E é o dia 15, e quando você vê, passou um mês e está tudo certo. Nós guardamos algumas desconfianças e não percebemos. Isso é uma prova da nossa incredulidade. Se você tem vivido continuamente inquieto, ansioso, sobrecarregado, talvez esse seja um sinal de que você não está vivendo descanso. É um sintoma. Não estou falando que você está em pecado, não estou falando que você não é um servo, uma serva de Deus, não é isso. Eu estou falando que você está perdendo o privilégio de encontrar um descanso e paz para a sua alma. Segunda coisa, só consegue entrar no descanso quem trabalha com Deus e para Deus. Lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 3, ele vai usar a expressão assim, pois nós os que cremos, entramos no descanso. Então você percebe que há uma necessidade de ter fé. E quando a expressão crer, não é só o acreditar, mas crer em Deus significa confiar nele. Porque nós não podemos crer em quem nós não confiamos. Se eu creio, eu preciso confiar. Se eu não confio, eu não creio. Essas palavras, elas estão interligadas. Elas estão juntas. Se você crê em Deus, você precisa confiar nele. Se você não confia em Deus, significa que você não crê nele.
Não crer segundo a palavra de Deus. Você acredita, você sabe das histórias, você vê, mas aquilo não entrou no seu coração e não gerou um convencimento da sua alma. Uma pergunta para você pensar. Você já teve a impressão de ter trabalhado o dia inteiro, ter dado tudo de si, feito várias coisas, feito muitas coisas, mas chega no final do dia, parece que você não fez nada. Parece que seu dia não produziu. Você trabalhou, mas você não vê resultado, você não viu, parece que você não fez nada, parece que está tudo igual. Quem já teve uma sensação assim, parecida com isso? Isso é verdade? Essa pergunta, essa dúvida, essa impressão, ela reflete a verdade? Não, porque você trabalhou. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos. Mas por que nós temos essa falsa impressão de que nós não fizemos nada? Talvez o motivo desse sentimento apenas seja um diagnóstico de que a pessoa para quem você trabalha é você e não Deus. Muitas vezes nós estamos trabalhando para nós mesmos. E nós estamos sendo gestores da nossa vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre será um péssimo gestor de você. Nós temos dificuldade de fazer a gestão emocional nossa, porque a gente acredita nas mentiras do nosso coração, dos pensamentos, e a gente trabalha sobrecarregado, e a gente carrega um peso de culpa e de expectativa das pessoas. Então eu tenho que fazer porque o fulano quer, eu tenho que fazer para mostrar que eu sei. Você percebe que a gente tem dificuldade de fazer a gestão do nosso eu, do nosso dia a dia, do nosso trabalho? Meus irmãos, a autocobrança tem sabotado as nossas vidas. Você se cobra demais. É interessante que quando eu vou conversar com algumas pessoas em gabinete, exatamente nisso, estou me sentindo cansado, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí eu pergunto, quem que está exigindo tanto isso de você? Não, ninguém. Tá, mas por que você tem que fazer tudo isso? Ah, porque eu acho que tem que fazer. Tá, mas você não pode parar e descansar nesse dia? Posso. Por que você não descansa? Ah, não, porque eu preciso fazer. Tá, mas quem está te cobrando? Ninguém. Então, mas por que você não descansa? Você sabe que você precisa descansar, né? Você sabe que você precisa cuidar da sua saúde. Sei. E por que você não cuida? Ah, não, porque eu preciso trabalhar. Nós somos péssimos gestores. Não queremos ir em médico. Não queremos cuidar da saúde. Não queremos ter tempo de qualidade, muitas vezes preferimos guardar o dinheiro do que sair num passeio, numa viagem, num momento de celebração com a família, de férias. Então a gente trabalha, e quando a gente tem um momento para sair de férias, a gente se sente culpado, porque nós temos que fazer, eu tenho que... Quem que faz a gestão da sua vida? É você? Deixa eu falar uma coisa para você. Peça demissão desse lugar. Se você é o gestor da sua vida, peça demissão hoje desse lugar. É o Espírito Santo que precisa ser o gestor de você. Você está se tornando um viciado em trabalho, um viciado em tarefas, em afazeres. E você está deixando passar oportunidades que poderiam tornar a sua vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais gostosa. Mas você, por ter essa autocobrança, eu preciso fazer, não, eu tenho que fazer, eu poderia ter me dedicado mais. Você está se cobrando tanto das coisas que você não consegue nem desfrutar das bênçãos. Poderia ter sido melhor. Poderia ter feito diferente. Eu poderia ter falado isso, aquilo. Irmãos, nós não podemos ser gestores. O Espírito Santo está me lembrando aqui, uma vez que eu tentei ser gestor da minha vida no ambiente de culto, assim, de palavra. Então, terminava a palavra, eu gosto sempre de ver
o que eu falo, né? Porque eu falo muitas gafes aqui, eu vejo as pessoas rindo, depois eu vou olhar o que foi que as pessoas estão rindo. De confundir Moisés com Isaac, e essas coisas assim. Com Roboão, né? Labão? Roboão com Labão, beleza. Mas quem é mesmo? E aí eu ficava dando nota. Bom, acho que eu poderia ter falado isso, acho que... E é interessante que algumas vezes que eu fiz isso, o Espírito Santo ele fez questão de me mostrar que a minha visão, ela não é clara o suficiente para enxergar o que Deus está fazendo. Nós somos apenas ferramenta. E nós não temos a capacidade, eu não tenho a capacidade de diagnosticar completamente o que Deus faz a partir dessa palavra que é lançada aqui. Na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua casa, na sua família. Eu não tenho, Deus tem. Então tem muitas vezes, ao ministrar uma palavra, falar assim, cara, essa palavra não é o jeito que eu queria, não gostei, eu achei uma palavra fraca. E nesses dias, por obra do Espírito Santo, e pela graça do Senhor Jesus, tudo é Ele, de algumas pessoas chegar para mim e falar, pastor, é tudo o que eu precisava ouvir. Aquela palavra, a sua palavra falou ao meu coração. E eu percebi e falei, Espírito Santo, me perdoa, porque eu não consigo ser gestor nem de mim mesmo no ambiente de celebração. E eu renunciei isso, irmãos. Eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero estar alinhado com a vontade dEle. Agora, eu não quero carregar uma cobrança que é minha e que não, mas eu me sinto assim ainda, eu quero carregar esse sentimento. Não, filho, está perdoado. Não, mas Isso é extremamente exaustivo. E, infelizmente, revela ainda um problema ainda maior. A nossa dificuldade de confiar em Deus. Porque eu preciso fazer. Se eu preciso fazer, é porque eu não acredito que Deus pode fazer melhor do que eu. As nossas atitudes, elas revelam o que está dentro do nosso coração. Então, se eu preciso fazer o negócio acontecer, significa que eu não entreguei ao Senhor, e se eu não entreguei é porque eu sei fazer melhor do que Ele. Eu confio mais naquilo que eu faço do que o que o Senhor faz. Porque o meu jeito, o meu tempo é melhor. Geralmente Deus demora demais para fazer as coisas, então eu quero fazer no meu tempo. Você percebe que quando você faz uma gestão de você mesmo, onde você quer organizar a sua vida, onde você quer organizar por si só a sua rotina, os seus hábitos, os seus afazeres, além de você organizar isso desequilibrado, você está demonstrando uma desconfiança do poder e do cuidado de Deus. Irmãos, se nós estamos cantando que Deus é bom, que Ele é o nosso pastor, por que nós não permitimos que Ele nos pastoreie? Por que nós não permitimos que o Senhor cuide das nossas dores, das nossas feridas? A gente continua carregando, e Jesus ele vai dizer, você que está cansado, você que está sobrecarregado, ei, eu quero te aliviar, entrega para mim esses fardos, tira isso dos seus ombros, eu vou te ajudar, eu não vou carregar tudo, eu vou aliviar, porque tem coisas que você vai precisar administrar, tem coisas que eu não vou tirar você da situação, mas eu vou passar com você por ela. Não vou tirar você do problema, mas eu vou estar junto com você no problema. Isso traz o quê? Leveza. Traz segurança. Irmãos, a nossa convicção em Deus, a nossa esperança em Deus, não é a expectativa que Deus vai tirar o problema da nossa vida, não. Ele vai estar conosco naquele problema. Ele vai estar conosco naquela dificuldade. Ele está conosco sempre. Peça demissão agora mesmo. Convido você a orar comigo. Senhor Deus, eu decido não ser mais o gestor da minha vida. Entrego essa responsabilidade ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10.
diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Percebe que Deus ele tem uma capacidade de olhar para dentro de nós, de examinar a nossa alma, o nosso espírito. Ele tem condições de ver as nossas emoções, as nossas intenções. Muitas vezes a gente tenta até se enganar, achando que estamos fazendo isso por um motivo, mas na verdade a gente está escondendo um orgulho, a gente está escondendo uma soberba, mas Deus enxerga. A gente tenta se convencer que não, que é por bons motivos, mas Deus sabe a raiz de cada atitude que nós tomamos. Então só Deus pode fazer uma gestão equilibrada, é só Ele que pode nos direcionar. E voltando para Hebreus 4:3, nós vemos que é apenas aqueles que creem, aqueles que entram no descanso, são pessoas que confiam na vontade e na direção de Deus para as suas vidas. E quando você faz isso, meu irmão, você deixa de fazer as coisas pela motivação errada, você deixa de fazer coisas apenas para agradar pessoas, e passa a priorizar ser fiel à vontade de Deus na sua vida. Você começa a celebrar e a se alegrar mais com as pequenas vitórias, com as pequenas coisas que vão acontecer. Você celebra isso. Você celebra as coisas que Deus está fazendo na sua vida, e não só vê o lado negativo, o lado ruim. Você está vendo mudança. Algo está acontecendo. Uma maratona começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo já foi dado em nome de Jesus. Você acabou de renunciar à gestão da sua própria vida. Quando você erra e tem a paz do Senhor, você aprende com aquele erro. Você aprende e corrige a rota da sua vida. Mas não vive debaixo de uma culpa porque errou. Você não fica preso naquilo, você não fica preso no pecado, você reconhece que aquilo é pecado e que aquilo é uma transgressão a Deus, que aquilo entristece o coração de Deus, e fala assim: eu não quero mais estar nesse lugar, Senhor, me ajuda a sair daqui, levanta e vai embora. Nós não estamos livres do pecado, o nosso problema é querer ficar caído, rolando no barro, na lama. Ah, já caí mesmo, agora eu vou ficar por aqui um tempo. Você faz com excelência tudo o que depende de você, mas descansa na certeza de que Deus fará tudo o que depende dEle. Você não precisa fazer as coisas ou ficar preocupado com o que Deus tem que fazer. Descansa. Você fez a sua parte? Realmente fez a sua parte? Descansa que Deus vai fazer a parte dEle também. Tem uma palavra que eu quero deixar para vocês. Descansar é confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o processo. É saber que Ele está trabalhando, mas nem sempre Ele está com bitoneira funcionando, martelete funcionando, que você escuta de longe. Talvez Ele está trabalhando em silêncio. E Ele não precisa ficar provando para você que Ele é Deus e que Ele está trabalhando. Você precisa confiar nele, porque Ele já garantiu. Ele ouve a nossa oração, nós acabamos de cantar isso aqui. Ele atende, Ele ouve o clamor do seu povo, Ele é o nosso pastor, Ele pastoreia a nossa alma. Então a gente precisa confiar. Terceira coisa, o maior inimigo do descanso é a incredulidade, está nesse texto, Hebreus 4, versículo 6. Portanto, o descanso está disponível para alguns, para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. E se a gente voltar, Hebreus 3:9, não tem esse texto na projeção, vai dizer, no capítulo 3, versículo 19, vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, a incredulidade, ela não é apenas negar a Deus. Não é você dizer, afirmar, eu não creio em Deus, eu não acredito no Senhor, então eu sou um ateu, eu sou um agnóstico. Não. Incredulidade
é viver como se Deus não fosse suficiente para você. É você ter uma convicção que Deus ele não é capaz de suprir as suas necessidades, as suas dificuldades. A incredulidade, ela é vivida por pessoas que têm um coração endurecido. Estão comigo? A pessoa que tem um coração endurecido está impedida de confiar em Deus. E aqui, meus irmãos, é um assunto tão sério, é tão forte, a gente precisa de muita sinceridade, permitir que o Espírito Santo revele realmente o nosso coração. Que o Espírito Santo revele o que realmente está dentro de nós. Muitas vezes nós estamos tão exaustos com problemas, com decepções, com amarguras, e a gente acaba desacreditando de tudo, e até de Deus. A gente não consegue mais enxergar a bondade de Deus. Começamos a julgar até se Deus realmente se importa. Que Deus de amor é esse que permitiu que isso acontecesse comigo? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Se Deus é bom, por que as pessoas estão morrendo assassinadas, com doenças? E essa incredulidade, esse coração endurecido, nos leva a afrontar a Deus. Que dirá pessoas? Mas tudo começa num coração cansado. Você percebe que pode evoluir? Se você não entra no descanso de Deus, isso pode ser uma doença contagiosa que vai contaminando áreas na sua vida, e isso vai te tirando desse lugar de adoração, vai te tirando da presença de Deus e da presença das pessoas que amam a Deus, porque uma pessoa que tem esse coração, ela vê defeito, ela vê os problemas, ela consegue enxergar os defeitos de todo mundo, e muitas vezes tem a dificuldade de perceber que é o óculos, que é a visão que ela está tendo sobre determinado assunto. Um coração cansado por muito tempo pode adoecer muito mais a vida de alguém, trazendo um embrutecimento, uma insensibilidade e a incredulidade. Irmãos, o Senhor, Ele não preparou um lugar de descanso para ser um pit stop durante a caminhada, para ser um lugar onde o pique-esconde, né? Lembra da brincadeira de esconde-esconde? Sempre tinha um pique-esconde, naquele lugar você estava salvo. Então você para ali um pouquinho, depois você vai de novo. Ou o lugar de isolamento, né, nas brincadeiras. Então, ali isolava, então você podia estar seguro e depois correr de novo. Não, esse lugar é um lugar que nós devemos permanecer. Não é um lugar de passagem, é um lugar de permanência. E se nós não encontramos esse lugar, a possibilidade das nossas vidas, do nosso coração ir adoecendo muito mais é grande. Jesus ele vai dar uma explicação para os seus discípulos, porque algumas pessoas que ouviam umas palavras, elas não entendiam. Em alguns momentos, para algumas pessoas era claro os exemplos que Jesus dava, as explicações, as parábolas, porque Jesus usava parábolas comuns para que as pessoas entendessem, mas muitas pessoas, mesmo com isso, elas não entendiam. E aí eles perguntavam, por que isso acontece? Aí Jesus vai dizer, pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Eu vejo o amor de Deus por nós, e eu vejo um Pai amoroso, que realmente Ele quer nos pegar no colo, e quer cuidar do nosso coração. Ele está vendo o nosso sofrimento,
Ele está vendo a nossa dor, Ele está vendo o nosso desespero, só que muitas vezes Ele está impossibilitado de nos ajudar, porque nós não conseguimos ouvir e não conseguimos assimilar o que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E aí tem a parábola do semeador, que nos traz exatamente a figura dessa situação, dessa pessoa, que é aquela semente que foi lançada e caiu no terreno pedregoso, lembra? Né? Quando a semente caiu no terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo, abandona. A pessoa ela não consegue criar raiz em Deus, ela não consegue se familiarizar com a presença de Deus, ela está tão embrutecida com a sua dor, com seus problemas, que não consegue nem ser curada. E carrega a dor, o peso. Nós precisamos entrar nesse descanso, e a palavra de Deus revela também o que rouba o nosso descanso. Hebreus 4, 12 a 13, fala que o Senhor está olhando para nós e nada escapa dos seus olhos, nada está oculto diante de Deus. Na sequência do texto de Hebreus, nós descobrimos que Jesus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Filipenses 4, 6 a 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Ora, maçondastecai. Irmãos, é por meio dele que nós somos aceitos, é por meio dele que nós somos curados, é por meio dele que nós somos libertos, é por meio dele que nós somos salvos. Se aproxime de Deus, não carregue esse peso sozinho. Descanso não é para filhos prediletos, descanso é para filhos que confiam. E talvez hoje você tenha que dizer para as vozes da sua cabeça, para a sua própria intuição, fica quieto. Talvez você tenha que dizer para esses pensamentos negativos, cale-se. É repreender isso e declarar, eu confio no Senhor. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu estou seguro no Deus que é fiel, que está comigo, que ouve a minha oração, que ouve o meu clamor, e eu recebo a paz dEle em minha vida. Se aproprie disso. Fique em pé, vamos adorar a Deus, vamos orar. A orientação que Deus me deu nessa noite é para você que não entrou nesse descanso, para você que se sente frustrado, sobrecarregado, para você que está angustiado, para você que tem lidado com estresse, com pesos, com fardos, com dores, com pensamentos negativos, com pensamentos de morte, de desistir da vida, de desistir do seu casamento. Você que está numa situação crítica, o Senhor está te chamando. Entra no meu descanso. Eu tenho lugar para que você entre. É como se fosse uma porta. Nós não temos piscina em nossa casa, mas com 25 anos de casamento, nós nos demos um luxo de comprar um ofurô. E quando nós ligamos aquele ofurô em 37 graus, que a gente entra ali, irmãos, a gente entra no descanso, nos relaxamos,
e o músculo relaxa, os pensamentos relaxam, e é maravilhoso aquele momento. É esse lugar que nós encontramos em Jesus. E eu queria te fazer esse convite. Você que quer entrar nesse descanso de Deus, você que se sente cansado, sai do seu lugar. Se ajoelha aqui e fala: Senhor, eu quero esse lugar, eu não aguento mais. Eu estou cansado, estou frustrado, eu estou ansioso, eu estou debaixo de remédios. Pai, eu não sei mais o que fazer com os problemas da minha casa. Senhor, eu estou carregando o fardo financeiro da minha família. Senhor, eu estou aflito por causa de problemas relacionados a trabalho, a emprego. Se isso diz respeito a você, e se você precisa entrar nesse descanso, enquanto essa música está tocando, se o Espírito Santo te convencer disso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida.